vou me tornar de Flash Woman. Né? 2 palestras numa só, certo? 2 personagens na mesma situação e com muito pouco tempo de exercício dessa capacidade que não é muito das mulheres. As mulheres não são muito sintéticas, né? Elas são analíticas, ok? Ou seja, a inteligência linguístico-narrativa feminina é muito maior do que a masculina, né? Então, a tradução disso é mulher fala muito mais, né? Então, nós vamos... Mas havia na proposta de ontem a gente trazer uma abordagem ainda que rápida, eu vou colocá-la rapidamente, porque nós vamos nos deter mais nesse outro momento, que era o momento previsto para este final de encontro, que é uma figura que está no Evangelho. E a gente, obviamente, aqui, todo mundo adora figuras do Evangelho, né? Tem de nós não diz assim, olha, eu gosto daquele, né? Então tem umas almas muito evoluídas, meu amor, minha integração com Maria Santíssima, vai, né? Top model lá. Aí o outro diz assim, eu gosto de Pedro, que é parecido comigo. Bem, imagina, né? E cada um vai dizendo, Zaqueu, né? E assim vai. Mas tem personagens no Evangelho que a gente não sabe quem é. Quem é? Por exemplo, é a família do moço rico. Tu sabe, né? Qual é o nome da mulher samaritana? Também a gente não sabe. Quais eram os amigos do paralítico que desceu pelo telhado? Porque ele não desceu só, era paralítico, então alguém ajudou ele a descer. Então tem personagens que a gente não sabe, né? Mas estão presentes no Evangelho e em contextos que são muito interessantes e significativos. Agora, tem um personagem que pessoalmente me chama muita atenção. Ele não se diz nada sobre ele, apenas que ele levou, no popular, levou uma bronca dos discípulos de Jesus, conforme a narrativa de Marcos. Um homem falava, curava, libertava dos obsessores pessoas e não era, no popular, do grupo de Jesus. Não era do grupo, né? Então passam os discípulos e João, na sua juventude cheia de arrobo, admoesta, né? E aí, quando encontra Jesus, diz assim, Senhor, encontramos um homem que pregava e curava em teu nome, e nós lhe proibimos. Essa é a expressão, né? Jesus olha para eles, ele e os demais, fizeste muito mal. No popular, que fora, né? Que fora! Fizestes muito mal. A gente só sabe, né, na narrativa do Evangelho, que Jesus teria dito, pois quem não é contra nós, é por nós. Mas tem um miolo nessa história. Então, os espíritos, eles gostam, muitas vezes, de nos trazerem informações que a gente, lá no coração, tem vontade, mas que a gente, de repente, a gente não sabe onde é que tem. No popular, espíritos também têm revistas de fofoca. Né? Mas eles, obviamente, fazem uma coisa muito elegante. E aí, um belo dia, eu estava fazendo uma pesquisa em torno da figura de Zaqueu e fui atrás do livro da nossa Ivone A. Pereira, Ressurreição e Vida, autoria espiritual de Leon Tolstói. Né? Eu estava escrevendo um artigo sobre o programa de Paulo e lá tem exatamente o programa de Paulo para Zaqueu. Para quem não conhece, né? Tá lá o primeiro capítulo de Ressurreição e Vida. E eu falei, Ressurreição e Vida... E eu tinha ouvido essa história, né, desse moço, rapidamente, que eu vou falar sobre ele, mas eu não sabia de onde era. Então, de repente, meus olhos passaram pelo capítulo 4, se não me engano, o discípulo anônimo. Me deu um tchan. É ele. Dito e feito, era ele. Leon Tolstói vai contar a história daquele rapaz que foi admoestado pelos discípulos, dizendo, então, ele se tratar, né, ninguém sabe quem era, se era judeu, se era romano, se era grego, a suspeita é que era grego, mas, né, quem era aquele rapaz? E o nosso Leon Tolstói o chamará o moço do manto marrom.
Então a história do moço marrom, rapidamente, é exatamente esta. Este rapaz, ele se sente atraído por demais pela figura de Jesus. E ele acompanha sempre Jesus e ele anota nos papiros, né, os seus canivetes, os pigmentos, e ele vai fazendo então o registro das palavras de Jesus. E vai seguindo. Jesus vai para lá, ele vai. Jesus vai para ali, ele vai. E um belo dia Jesus foi chamado por Jairo para tentar então salvar a sua filha. É ali na casa de Jairo, no átrio da casa de Jairo, após o fenômeno que todos nós conhecemos, Jesus diz: a menina não está morta, a menina dorme. E a famosa expressão talitakum, né, do sentido levanta, menina. Então naquele momento no átrio, todo mundo, né, imagina o auê, né, imagina aquele pool de gente ali procurando estar presente, vendo a turma da fofoca, a turma da alegria, enfim, turma de tudo que é lugar, tudo que é jeito, tudo que é sentimento. E aí, naquele momento, Jesus dá uma virada, provavelmente, né, andando no meio do povo, e aí o manto de Jesus bate no rosto dele. Quando bate no rosto dele, ele para, né, e tem aquele impacto. Aí Jesus se vira, olha para ele. É somente uma troca de olhar. Aí Jesus coloca a mão na cabeça dele. Só isso, mais nada. Um olhar e uma posição de mãos. E aí, pronto. Ele continua acompanhando Jesus de longe, certo? Quando acontece o fato narrado no Evangelho de Marcos, é porque ele estava desde manhã, junto com uma multidão de loucos, obsidiados, doentes, todo mundo esperando Jesus demorando, né? Jesus demorando, né? De vez em quando, Jesus também passava do horário, né? Então, o que é que acontece? Em dado momento, um se joga pela ação obsessiva no chão, estribucha, e aí, então, ele olha para um lado, olha para o outro, e agora, e ele foi. Ele foi, e aí, né, conversa com o Espírito, e automaticamente consegue. Consegue, porque ele tem realmente condições espirituais. E aí ele começa. A turma, quando viu o moço do manto marrom, imagina, né? Imagina a fila que foi feita e tome o moço lá trabalhando e pregando e curando e libertando. Foi quando João e os discípulos passaram. O que foi então que Jesus, qual é o miolo da conversa que a gente não sabe? É que Jesus diria a João e aos demais que estavam muito contentes porque tinham proibido aquele rapaz de fazer a pregação. Jesus diz: ninguém opera ou ninguém realiza o que este realiza em meu nome se não estiver comigo. Fizeste muito mal, vai lá e diz para ele que eu confio nele. Isso a gente não sabe. Isso não está no Evangelho de Marcos, mas está no texto de Leão Tolstói. É aí que João, né, no popular, foi lá e disse: continue. O Senhor mandou dizer que o Senhor continue, porque ele confia no Senhor. Qual é a característica do moço do manto marrom? Ele, além de escrever, além de curar, além de pregar, ele tinha uma habilidade muito curiosa, musical. Ele tocava pífano, né, e alaúde. Outra habilidade, ele era um narrador de histórias, né? Então ele costumava fazer o seguinte: ele sentava assim e aí ficava tocando, né, pífano, alaúde, e quando os jovens e crianças chegavam, ele fazia pergunta: vocês querem que eu conte a história do príncipe que desceu do céu por amor aos homens em sofrimento na terra? E aí começava a pregar. E ele tinha, então, este hábito, e Leão Tolstói situa algo muito curioso: ninguém nunca o admoestou, nunca foi preso, nunca levou pedrada, nunca passou por nenhum processo, vamos dizer assim, de ter que testemunhar nos sacrifícios físicos, mas testemunhou o amor a Jesus, porque se ouve falar não apenas do moço do manto marrom, mas Leão Tolstói diz que em Roma, olha, em Roma se ouvia falar do velho do manto roto, que tocava alaúde, que tocava pífano e que falava a história do príncipe que desceu do céu por amor aos homens em sofrimento na terra. Este é o chamado moço do manto marrom. O evangelizador absolutamente anônimo. Quem era ele? Ninguém sabe. Mas foi o quê? Tocado por Jesus,
decidiu fazer alguma coisa, ele tem o que nós chamamos de 3 grandes características que deve realmente estar na personalidade do evangelizador. Coragem para fazer, né? A coragem. A vontade e a busca da virtude, né? Então, coragem, vontade e virtude. E este moço deve ter sido aquele que espalhou para crianças, para jovens e para adultos, porque ele costumava também fazer as pregações, e um belo dia ele percebia que aquela pessoa estava de fato sendo convertida à ideia, a aceitar a Jesus sob o ponto de vista da internalização, então ele dava o pergaminho, ele dava lá. Então ele fazia no popular o serviço completo. Importa registrar com Leon Tolstói que em dado momento ele era tão solicitado para as curas que Jesus aparece a ele em sonho e diz a ele: agora, meu filho, você vai ter que trabalhar de outra maneira. Será agora imperioso que você se volte para a educação das almas em meu nome. Então, é essa a proposta da evangelização. Claro que a Casa Espírita, com toda a proposta de terapêutica, está aí recebendo, né, as pessoas, os sofredores, claro, os obsidiados, perturbados, os que não descobriram os sentidos da vida, mas retornamos ao pensamento que ontem já citamos. A doutrina espírita é eminentemente educativa. E a grande tarefa da Casa Espírita é, sem dúvida nenhuma, esclarecer e consolar. Esclarecimento e consolação na perspectiva da nossa própria educação. Nunca falei do moço marrom tão rápido. Nossa, então, ele é o evangelizador anônimo. Mas agora vamos conhecer, você já deve conhecer, esse texto do evangelizador, do moço manto marrom, ele está no livro Cotidiano, e está também publicado por Reformador. Reformador é um pouquinho mais reduzido em função, né, das necessidades, exigências de tamanho, ele está um pouquinho maior no livro, né? E Paulo, evangelizador escolhido, está no primeiro livro, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Quando eu apresentei, uma pessoa disse assim para mim: mas como você pode dizer que Paulo é o evangelizador escolhido? Aí eu até tirei o nome, mas vai aparecer depois aí. Eu botei exemplo de trabalhador cristão e evangelizador, mas a gente tem que dizer e provar. Está no livro Atos dos Apóstolos. Está no diálogo de Jesus com Ananias, ao qual me referia ontem, tá? Então o que é que Jesus vai dizer a Ananias quando o manda para procurar Saulo, após o famoso encontro na estrada de Damasco, ele, né, que fica cego, é levado para aquela hospedaria, e Jesus vai até Ananias e diz para ele: vai lá, né? E Ananias vai dizer: meu senhor, o homem está aqui me perseguindo, me procurando, e o senhor me manda para ele, exatamente. E Jesus vai dizer para o que, Ananias? Este é o vaso escolhido por mim. Então, vaso escolhido, Paulo é o vaso escolhido. Então, vamos conversar um pouquinho em torno de Paulo, na nossa visão, né, de Paulo enquanto evangelizador. Antes, porém, é preciso lembrar que Paulo tem uma experiência que será uma outra experiência estruturante na sua condição de trabalhador, né? Então, o encontro com Jesus é um encontro por excelência, né? É um momento completo, é um impacto pleno. Mas ele teve uma outra experiência, mais ou menos uns 3 anos e meio, 3 anos e meio. Eu confrontei com o Haroldo, ele disse que é mais ou menos esse tempo mesmo, né? Em que ele tem uma experiência que ele vai registrar na sua segunda epístola aos Coríntios. E a gente vai ver por que é que vai ser tão importante essa experiência. Ele mesmo vai dizer: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, da data que ele escreveu, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, o Espiritismo também foi eu que disse, né? Foi arrebatado até o 3º céu. Eita, porque era a compreensão dos judeus, o 3º céu, né? E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é dado revelar, mas Emmanuel revelou. Eu já disse que o Espírito gosta, né? Gosta dessa área editorial muito interessante, né? Que é de dizer, de publicar o que a gente fica doido para saber. Então, o que foi que aconteceu? Nós já sabemos perfeitamente que o nosso Saulo,
logo de início queria já fazer pregações lá, aquela coisa toda, aquele arrebatamento, e o pessoal disse, calma, pisa no freio. E a gente sabe o que foi que aconteceu. Ele passou 3 anos aproximadamente no deserto de Dan, né? Ali convivendo com o casal Áquila e Prisca. E depois, então, ele está mais fortalecido, realmente pega o vaso, que é ele mesmo, e trabalha o vaso, ou seja, né, vai internalizar a lição de Jesus, ali naquele processo todo de convivência com o casal, que fugiu dele, inclusive, e em torno de 1 ano depois é que ele vai confessar ao casal que ele era esse cara que perseguiu vocês, sou eu. Então ele diz, esse cara sou eu, e aí permanece mais 2 anos, é lindo. Escrevi sobre isso um artigo que eu denominei o perdão como necessidade evolutiva, né? Então aquele momento do encontro de Áquila e Prisca com Paulo, e ele dizendo, perdoe a minha ignorância. Ele precisa pedir perdão muitas vezes aos nossos irmãos, né? A gente precisa do perdão do outro, a gente precisa externar a nossa dificuldade, que é para poder a gente, né, se entender mais, se compreender mais. Muito bem. E aí reza as tradições, está lá no Paulo Estevão, que ele então sai do deserto, vai até Jerusalém, tem aquele encontro com Pedro e tudo mais, e a recomendação é, vá lá visitar a sua família, porque você tem ainda uns probleminhas para resolver. E ele foi. Então ele foi a uma das partes mais belas do livro Paulo Estevão, é o encontro dele com o pai, né? Logo, o empregado nem reconhece ele. 3 anos de sol, 3 anos de disciplinas morais, 3 anos de dieta. Eu estou até pensando que eu só resolvo a minha situação se eu for para o deserto também. Não sei o que é que eu faço, que no Brasil não tem deserto, então, né? O que é que acontece? Ele, então, tem a experiência dolorosa com o pai. Né? O pai pergunta logo para ele, logo de cara, que palhaçada foi aquela? Menino, depois de 3 anos você vai ver o pai, ele já perguntou que palhaçada foi aquela. Ele vai, pai, tentou conversar, não teve jeito, o velho era duro, formado ali no judaísmo, né? Apontou como culpado pela desencarnação da mãe, pelo fato da irmã ter saído, ido para longe, e pelo sofrimento dele mesmo, e quando diz assim, agora escolha, Jesus ou eu? E Paulo vai dizer, mas papai, pronto, bastou o mas papai, já escolheu, pode se mandar. E manda Paulo embora, né? E a gente sabe que chorão não é só Marcelo. A gente descobre que Marcelo é chorão, mas ele aprendeu com Paulo, porque eu nunca vi caba mais chorão do que Paulo. Tá? Então o que é que vai acontecer? Ele sai ali meio enlouquecido, meio triste, meio daí agora, sem muito norte, né? E aí então ele sobe o Monte Tauro, encontra uma caverninha lá, e aí vai se ajeitando para dormir, né? Mas ele está muito dolorido, então ele está chorando. Aí aparece, é por isso que ele vai dizer o que está aqui, né? Conheço um homem em Cristo que não, há 14 anos, não sei se no corpo, não sei se fora dele, num desdobramento, né? Ele então vê Abigail e Estevão chorando. Quando ele vê os dois, já fica com vergonha logo de Estevão, né? Obviamente, Estevão já vai, meu irmão, já faz aquela diplomacia de espírito de luz, e quando ele olha para Abigail, aí é que ele chora mesmo. Eu tenho a impressão, eu não vou fazer, pelo amor de Deus, o Paulo Estevão by Sandra. Não vou fazer. Mas eu penso que Paulo pensou assim, não era para eu ter casado com essa mulher. Era para eu ter casado com essa mulher, estava cheio de filha, estou eu enganchado nessa situação. Mas foi só uma crise obsessiva rápida, certo, que eu tive. Então, ela olha para ele, que está lá se desmanchando em lágrimas. Sabe o que é que ela diz? Choras? Mas nem começou ainda a trabalhar. Né? Já chegou a moer mesmo. Né? Já chegou acabando de chorar. Já nem começou a trabalhar, já está chorando. Aí eu acho que aí é que ele chorava, Marcelo. Aí eu acho que ele chorava. Bem, então tem aquela... lindo, não vou contar porque eu não sei narrar essas coisas, né? Mas vocês vão buscar o livro Paulo Estevão. Então, o que é que vai acontecer? Na hora em que aquela experiência transcendental vai se acabando, ele quer fazer perguntas, o que é uma coisa extremamente positiva, né? Ele quer receber uma orientação dela, porque antes ela já tinha dito, quando ele pensou, por que eu não casei com essa mulher, tive um bocado de filho? Ele pensou, e ela respondeu para ele, mas nós estamos
juntos, né? E os filhos, nós os temos, são os filhos do Calvário. Hoje, 7 bilhões e 300 milhões, aproximadamente, os filhos do Calvário, encarnados, fora os desencarnados, né? Então, naquela hora que ele vai embora, ele tem que fazer perguntas, e ele faz as perguntas. Essas respostas de Abigail constituem o programa de Abigail, que durante muitos anos o reformador colocava lá em cima, né, na capa, do lado esquerdo, do lado direito. Então ele vai fazer a pergunta para ela: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Deus? Qual foi a resposta dela? Ama. Então você quer compreender a Deus? Então procure amar. E ele vai perguntar: mas como fazer para alcançar tão elevada expressão do esforço, desse esforço com Jesus? Como fazer isso? Trabalha, né? E aí ele vai fazer a pergunta que todos nós nos fazemos em algum momento da nossa vida, né? Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Espera. E esse desânimo muitas vezes vem nas nossas próprias relações, né? Entre os companheiros, família, sociedade. Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoa, perdoa. Então, qual foi a primeira? Ama. A segunda? Trabalha. Terceira? Espera. Quarta? Perdoa. Programa de Abigail: ama, trabalha, espera e perdoa. Né? Quem quiser conhecer o programa de Paulo, é maior, bem maior. Pois dizem que mulher não é sintética, tá vendo? O de Paulo é enorme. Então, vocês procurem primeiro capítulo de ressurreição e vida. Então, nós de fato entendemos que Paulo é o evangelizador escolhido por Jesus. É evangelizador escolhido por Jesus e, ao mesmo tempo, é exemplo do trabalhador cristão. E aí, procurando meditar, refletir, né, pensar um pouco sobre essa figura amada, acredito por todos nós, né, a figura de Paulo, nós então fizemos um paralelo entre aquilo que Paulo vivenciou e o trabalho do evangelizador. Né? Já que ele é o evangelizador escolhido, o que é que a gente deve buscar também em termos de exemplo em Paulo? Né? E listamos então esses itens: as condições pessoais, o compromisso com a tarefa, a sua formação inicial e continuada, a ampliação das próprias possibilidades, o trabalho em equipe e a formação de novos trabalhadores. Então, rapidamente, né? O que é que acontece? Paulo tem a conscientização quanto à importância da tarefa. Evangelizador que na primeira dificuldade pula fora é um curioso, não é evangelizador ainda. Tá? Ele está sondando, ele está no estágio probatório. Tem aqui também estágio probatório. Ele está no estágio probatório, né? Na primeira dificuldade, no primeiro problema, no primeiro desafio ele pula fora, não tem o quê? Ainda a compreensão. Jesus tinha poder e misericórdia. Foi que houve, meu irmão? Foi que eu fiz? Ah, voltou, certo? Tá. É aqui, errei, né? Então, somente essa conscientização vai o quê? Vai levar ao compromisso. Então, todos nós que estamos aqui, pelo menos, né, estamos tentando dizer a Jesus o quê? Senhor, estamos o quê? Comprometidos contigo, tá? E cada um que esteve aqui tem uma lista, lá no plano espiritual. E se inscreveram, não sei quantos, e não vieram, a lista continua. Então vamos lá, não sei o que vai acontecer com os faltosos, né? Mas tudo bem. Então, isso faz essa conscientização e esse compromisso com que ele tenha dedicação até o ponto do sacrifício. Né? Ele tem persistência até o fim e mais além. Dizia minha querida Déia que uma das coisas que eu acho mais bonita no Paulo Estevam é quando Paulo, né, então desencarna, chega no plano espiritual e aí ele levanta-se e diz de novo: Senhor, que queres que eu faça? Porque as portas vão se fechando, as dificuldades vão surgindo, as atividades às vezes vão escapando das nossas mãos e nós temos que fazer essa pergunta semelhantemente a Paulo: que queres, Senhor, que eu faça na condição em que eu estou? Na condição em que eu estou. É isso? Então, grava isso, porque isso é importante. Eu estou me doutrinando também nesse sentido, tá? Busca da coerência entre o conhecer e o viver, ao ponto de dizer: não sou eu,
quem vivo é o Cristo que vive em mim, e depois dizer, ele disse em outra oportunidade, que ele era um prisioneiro do Cristo. Então nós somos convidados a isso. Preste atenção, criação de elos de amorosidade entre os irmãos que compartilham os ideais. Essa é uma característica. Ninguém pode evangelizar, ninguém pode trabalhar na casa espírita sem amorosidade. Faltou por quê? Porque faltou. Mais feia, né? Então, mas não é assim exatamente, não é verdade? Tá? Então a gente tem que ter mais jeito, né? Mais fraternidade, né? Nós não somos o que? Profissionais da religião. Ninguém aqui recebe, senão o que é que ia acontecer? O mundo todinho espírita vinha trabalhar aqui, porque ganhava em dólar, né? Então não é isso. Nós somos pessoas que estamos nos esforçando, né, nas nossas dificuldades. Muito bem. E esse compromisso com a tarefa? Vai nos dizer Paulo, ao perceber o alcance de seu encontro com Jesus, vai perguntar exatamente o que queres que eu faça e mais adiante dizer-se um prisioneiro do Cristo. Esse material todo vai ficar aqui, tá? Em determinado momento vai afirmar a Barnabé, Barnabé ficou atrás de Paulo, tudo bem, que a tarefa da evangelização não se constituía numa aventura. Primeira viagem, lá vão Paulo, que na verdade ia acompanhando Barnabé, não era para ser assim, as viagens de Barnabé, mas não, foram as viagens de Paulo. Paulo foi acompanhando Barnabé, e Barnabé, como era o chefão da comitiva, levou quem? O sobrinho dele, João Marcos, né? Adolescente. Quando viu como a situação começar a ficar complicada, né? Então, ameaça de quê? De prisão, ameaça de apedrejamento. O que foi que João Marcos disse? Quero mamãe. Quero mamãe. E aí Barnabé ficou meio lá, meio cá. E Paulo disse, Barnabé, nós não estamos numa aventura. Manda o quê? Manda João Marcos de volta. Vamos lá pegar um barco, ele volta. No dia que ele estiver preparado, ele o quê? Ele voltará, ele retornará. Eu quero fazer um parênteses e dizer aos irmãos que a primeira vez que eu fui ao Paraná, né, a convite do nosso querido Sérgio Ilmar, eu estava lendo Paulo Estevão. Fazia um ano da queda do avião da TAM. Né? E aquela queda horrível do avião, coisa e tal. E eu estava lendo, então era um voo da Varig. E de repente aquela voz, né, metálica. Senhoras e senhores, gente, alguns instantes estaremos descendo no aeroporto de Salvador Filho, em Curitiba. Blá, 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 blá. Tá bom. Aí eu escuto aquilo tudo. Daqui a pouco o avião faz... Gente, o que foi de gente gritando? Há 3 mulheres atrás de mim. E eu com vontade também, mas eu lembrei de Chico. Morra. Mas morra com educação. E eu pensei assim, mas senhor, eu estava no meu Nordeste, eu venho morrer aqui, senhor. Aí o avião... E o que é que acontece? Tinha um velhinho do lado esquerdo, olhou para mim e sorriu. Eu sorri amarelamente para ele, né? E eu estava lendo exatamente essa passagem. Essa passagem eu estava lendo. E a continuação da passagem é Paulo dizendo assim, Barnabé, temos que entregar a nossa vida a Jesus. Então foi isso que aconteceu. Por isso que até hoje eu tenho trauma, né? Mas vamos lá, né? Muito bem, mas nós somos pessoas que temos 2 posições muito estranhas. Ou a gente se sente, né, como diz na minha terra, a rainha da cocada branca, né? Ou então o buraquinho central da bolacha creme cracker, né? O que significa dizer que é um ego tão inflado, que se pular é suicídio, morre, né, de tão alto que é o ego, né? Então, o que é que acontece? A gente tem que tomar um remédio, que é muito importante, um movimento espírita, chamado simancômetro, né? Ou simancol, aliás. Simancol é um movimento, tem que ter cuidado, pelo amor de Deus. Nós não somos, não temos essa bola toda. Aí que foi que Paulo percebeu, que mesmo ele fazendo tudo aquilo, e mesmo ele respondendo ao que Jesus disse a Ananias sobre ele, e ele vai descobrir o quanto ele vai ter que sofrer por amor ao meu nome, no Nordeste a gente diz que isso era uma praga. Mas não é. Obviamente Jesus não vai rogar praga. O que Jesus fez foi dizer o que ia acontecer com ele. Ele vai ter que aprender
Primeiro vai ter que fazer o quê? Processo, homenagem ao seu inferno. Arrependeu-se? Muito bem. Expiação, consequência dos próprios atos, reparação. Para poder, então, o caminho novamente mostrar ou descortinar todas as possibilidades evolutivas. Então ele percebe que a sua ação, ainda que em conjunto com outros irmãos, reclamava mais dinamismo. E aí eu pergunto a vocês, quem foi que disse a Paulo que ele tinha que escrever? Quem? Vocês sabem, não? É isso? Um espírito amigo? Sabe quem é o espírito amigo? Jesus. Foi Jesus, pessoalmente, que disse a ele o quê? Olha, se você não pode estar em todo canto, o importante não é a presença da pessoa, mas a mensagem que lhe salva para nós. O problema não é que nós apareçamos, é a mensagem que tem que aparecer. Nós somos só o quê? Os moleques de recado, só. Mais do que isso é orgulho, né? Mais do que isso é sair da programação. Foi Jesus, conforme o livro Paulo e Estevão, que intui Paulo a escrever. E nós sabemos também por Emmanuel que ele escrevia em conjunto. A única carta que ele escreve pessoalmente, qual é? Aos Hebreus, que é aquela hoje objeto de dúvida dos teólogos, que não sabem, obviamente, por que a dúvida. Porque as outras ele escrevia coletivamente. E é a única que ele escreve do próprio punho, né? Por solicitação, inclusive, de um idoso hebreu. Né? Ele disse, mas você escreve para todo mundo, não escreve para a gente? E ele, escreveu. Se fosse hoje Jesus, né? E Paulo hoje, o que é que ele ia usar? Além das cartas? Primeiramente, ele ia usar e-mail, que mais? E até o quê? E até o Facebook, né? Jesus Cristo, né? É isso? Twitter, siga-me, né? Pronto, exatamente, né? O WhatsApp, que eu acho que Jesus é o grande inventor do WhatsApp, certo? Ninguém será espírito superior sem usar o WhatsApp. Ninguém. Ninguém. Porque eu nunca vi o povo descobre a gente no WhatsApp, né? Então você tem que dar assistência. Eu que sou uma comedora de rapadura não posso, eu sou diabética. Chega, a minha parte doce eu comi. Comedora de feijão verde, de carne de sol, de macaxeira. Eu tenho as almas que eu tenho que alimentar. No WhatsApp tem que ficar aperreada. Chega, André, me socorre. Eu tenho que saber como é que tá a filha de não sei quem, como é que tá o câncer de não sei quem, o infarto de não sei quem já. E do dia que eu saí para cá, já desencarnaram 2. A turma tá, então tem que dar. Agora tu imagina o que? Jesus. Então Jesus hoje diria assim a Paulo, diria a nós, diria aos evangelizadores, como Miriam disse aqui, né? Usando a inspiração de Jesus, usem tudo para ver se vocês conseguem sustentar os jovens. Logicamente, dentro dos critérios que o bom senso nos, né, apresenta como condição para a nossa própria atividade. Paulo nos dá, então, o exemplo do trabalhador preocupado em alimentar o processo evangelizador, utilizando o estímulo à reflexão e ao labor dos novatos. Daqui a pouco a gente vai detalhar mais isso. Mas ele faz uma formação, porque não adianta cair de paraquedas no trabalho, né? Então o próprio Kardec diria para nós, como é que nós vamos de repente falar que somos espíritas, atuar no espiritismo, se a gente desconhece o espiritismo? Se a gente não conhece os fundamentos, se a gente não tem estudo, se de repente a pessoa não sabe, né, do que se trata, então o espiritismo requer um estudo sério, regular, contínuo, nos diz, né, o codificador. Então, só para a gente ter uma ideia, não dá para entrar em detalhe, por causa da nossa hora, ele vai receber uma coisa muito importante. O que é a coisa importante? Conselho. Conselhos, tá? E nos cabe, sim, aconselhar, sim. Mesmo que diga assim, se o conselho fosse bom, vendia, não dava, mas a gente deve dar, certo? Se não se viu o conselho, admoesta. Admoesta, sim, tem que admoestar. Eu recebi um conselho na minha vida quando eu comecei a usar a tribuna da Federação Espírita Pernambucana, 17 anos, tinha o cabelo desgrenhado, que eu queria que ele fosse crespo, um macacão que quando soltava ele dizia ele ia para a universidade, sozinho. Quando eu dizia 2, ele ia para a federação. Umas camisetas horrorosas, né? Uma bruaca, tradução, uma bolsa de lã, aquela coisa horrível. E um chinelo de couro que fedia a uns 5 metros de distância. Eu era aluna, né? Estava ingressando na universidade, então eu
tinha toda essa anos 70, né, Márcia? Tem que ter piedade de mim, tá? Então, eu comecei a fazer palestra na Federação Espírita Pernambucana. Primeiro foi o preconceito, né? Porque é uma instituição muito conservadora, né, Raul? Então, era aquele preconceito. Depois a tietagem. A minha tietagem era formada principalmente das senhoras sexagenárias. Né? Eu me engancho na palavra, que é a Andréia que esquece às vezes as palavras em português. Muito bem. E aí elas começaram aquela tietagem. Seu homem, Vicenzi, homem bom e santo, me chamou. Vou lhe dar um conselho. No dia que você faz a palestra, elas vão, é aquela coisa. Elas dizem isso, dizem aquilo, que você é isso, que você é maravilhosa. Tudo bem, problema não é o que elas dizem. O problema vai ser quando você acreditar. Olha que conselho. Me serviu até hoje. Para manter o ego em 1,60 m, que é a minha altura, tá? E tudo que, de fato, se pode fazer, não é mérito pessoal, porque a gente é o quê? Moleque de recado, mensageiro, não é isso? Que está entregando bilhete, é isso? Então, olha, o conselho que eu recebi no início da minha, o quê? Atividade. Minha querida e amada Cecília Rocha, em relação ao movimento espírita. Sandra, vem cá, criatura. No movimento espírita a gente tem raposas. É preciso aprender, mesmo amando a todos e perdoando a todos, é preciso entender que há as raposas, para que a nossa inocência, de repente, não complique o processo. Era um dos conselhos que ela me dava. Então, conselho, o que é que Paulo fazia? Ele buscava o quê? Ananias, Gamaliel, Pedro, todos o quê? Tiveram a oportunidade, não ficaram assim, não vou dar não, ele não pediu, que nada, não vai dar sim. Você ama, você tem carinho, você tem cuidado. Você não vai chegar como se fosse de uma cátedra para dizer, olha, é o seguinte. Não, não é assim, tá? Mas o carinho, o cuidado que a gente revela e a amorosidade, para que não se percam tantos como se perdem, muitas vezes, pela falta de quê? De um alerta em nossas vidas. Mas ele fez uma formação, como dizíamos ainda há pouco, 3 anos do deserto de Dan. Mais ou menos 3 anos lá no Tauro, onde ele teve, em Tarso, onde ele teve essa experiência. Depois ele começa onde? Na igreja de Antioquia. Se tornou orador logo de cara? Não conseguia nem falar. Ele fez atendimento fraterno através do diálogo. Nos banquinhos da igreja de Antioquia. Então ninguém precisa começar o quê? Quem começa pelo alto cai rapidamente. Não é verdade? As mais das vezes com raras e louváveis exceções. Então nós não estamos no movimento espírita para ser o quê? Estrela, destaque, né? Lá vem quem? Top moda, Gisele Bündchen. Não. Lá vem quem? A lindona, Angelina Jolie. Não. Fez 40 anos agora. Lá vem quem? O marido dela lindo, Brad Pitt. Não é isso. Lá vem quem? Obama. Não, ninguém. Nós somos os comedores, né, de feijão, né, batata frita, hambúrguer, enfim, tudo aquilo que a gente sabe. Nós não temos, porque nós não temos cacife espiritual para isso. Nós somos espíritos doentes em processo de quê? De renovação, de reerguimento. E aí Paulo começou o quê? Começou conversando com as pessoas. Então depois surgiu a viagem, a primeira viagem, né, os labores inicialmente. Na viagem, divulgação e testemunhos, e o que é que vai ocorrer? Ele será formado enquanto trabalhador permanentemente. Então, formação ao longo de toda a vida. Vamos fechar. Trabalho em equipe e formação de multiplicadores. Certo de que, veja esse decorar, a obra não lhe pertence, Paulo trabalha em equipe e forma novos trabalhadores para a continuidade da tarefa. O que é que envolvia o trabalho de formação de Paulo? Primeiro item era o quê? Era o... Chega, cadê? Cadê? Onde é que está? Estudo, vivência, aconselhamento, olha aqui, amor, cuidado e exemplo pessoal. Este conselho que eu recebi do meu querido Almes Vicenzi, eu passei para todos os meus queridos e amados, que hoje, inclusive, fazem palestras no Brasil inteiro.
chamei a todos, teve um que é a coisa mais linda do mundo. Fazia uma palestra, olhou para mim, me chama de mãezinha até hoje. Mãezinha, você olha a minha palestra? Eu digo, olha. Depois você faz uma observação. Você tem certeza? Aí fui assistir a palestra dele. Nos 10 primeiros minutos ele estava meio tateante, né? Depois ele incorporou Divaldo e Raul. E só foi voltar ao estado normal 10 minutos depois. 10 minutos faltando para terminar a palestra. Aí ele, e aí, mãezinha? Eu disse para ele, amor, primeira coisa, você é uma estrela de brilho próprio. Então você não precisa imitar a ninguém. Você levou 40 minutos para exibir o seu conhecimento. A tarefa da palestra espírita é esclarecer, mas principalmente consolar. Você entrou pela física quântica, pegou a filosofia, entrou pela geometria, pegou a história pelo amor de Jesus Cristo. Eu mesma comecei, ai meu Deus, já estou me perdendo aí nessas elocubrações. Então, tudo bem, fundamenta, né? Mas não esquece o grande, né? O propósito da palestra pública para o público que não vem ouvir você falar de ciência, declamar a sua erudição. Você pode até usar a sua erudição para fundamentar, mas você tem que ir para cima de quê? Da codificação. Houve um tempo no Brasil, aqui não tem isso, que até que nos congressos e conclaves espíritas até se falava no espiritismo. Era uma coisa impressionante, até falava. Não é, Raul? Raul ouviu falar muito nisso, conhece isso, sabe isso de sobra muito mais do que eu, é mestre no assunto, porque se falava de autoajuda, né? Houve uma época que era só autoajuda. Roberto Chinichiaga, porque é isso, Amitiba, porque menino, tudo bem, aí era isso, Amitiba, é Roberto não sei das quantas, era não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aí, para terminar, eu acho que era um problema de conflito consciencial, dizia, Kardec falou isso. Devia ser o boa noite, né, que a gente diz lá dos jornais televisivos do Brasil, que é assim, desgraça 1, desgraça 2, sequestro, assalto, matança, blá, blá, blá. Aí no fim, para dizer boa noite, fica incoerente. Aí eles pegam um passarinho voando, uma velhinha bonitinha, para dizer boa noite. Eles faziam isso. Agora o cinismo está tão grande que eles já dizem no cru, boa noite. Então, não é isso, a gente tem que consolar, né? E consolar a partir de quê? De Kardec. Então, até encontros espíritas, vi inúmeras vezes, depois decidi ser bem seletivo. Eu perguntava, quem vai? Aí a pessoa, né, fica chateada. Mas, Sandra, você não vem para o encontro, não? Comecei a seguir os meus orientadores, meus ícones, né? Então, Divaldo e Raul, né? Eu perguntei, mas quem vai? Aí, quando vinha a lista, mulher, eu acho que eu tenho um compromisso da mesma data. Mentira, né? Mas para quê? Porque a gente tem um compromisso, né, com a oratória espírita, que é o trabalho exatamente de esclarecimento e consolação. Então, o que é que vai ocorrer? Tem que aconselhar sim, tem que ter cuidado sim, tem que acompanhar sim. Né? Ninguém é dono da tarefa, que é outro problema também. Não se sinta dono da tarefa, dono do posto. Não é isso. Agora, acompanhar, claro que sim, faz parte do nosso processo. E aí, só para a gente conhecer algumas das figuras, né, importantes. O próprio Barnabé, que teve a humildade, como nós vimos ontem, né, à tarde, era o discípulo padrão, segundo Emmanuel, porque unia almas ao Senhor, conforme Atos dos Apóstolos dizia. Né? Então, o próprio Barnabé, que em princípio era quem seria o destaque, ele sabe se apagar para que Paulo pudesse brilhar. Então, Barnabé. E aí vem os jovenzinhos. Quais são os jovenzinhos? João Marcos voltou. Né? Voltou o bichinho, né? E aqui nós temos o filho gerado na fé, Timóteo, que salvou Paulo, com 12, 13 anos de idade, quando foi jogado em lista lá no monturo, e lá foi o adolescente para conseguir fazer o trabalho para que ele pudesse, então, ser socorrido. Silas, olha aí, outro jovem, Tito, são alguns dos exemplos para mostrar que, de fato, ninguém é dono do trabalho. Então, que o trabalho da evangelização, a gente sempre procura o quê? Nos grupos, né? Nos grupos de estudos, as pessoas que se interessam, quem vai dar continuidade ao trabalho, para que essa tarefa extraordinária, ela jamais, né, ela se perca pela ausência de trabalhadores. E, finalmente, nós deixamos aqui, né, no momento em que nos despedimos de vocês, nós lembramos com
Atos dos Apóstolos, mais uma vez, Jesus disse a Paulo: dirige-te a Damasco e lá te será dito o que tens que fazer. Ao sair daqui, voltando às suas casas espíritas e voltando às suas cidades, vocês estarão voltando a Damasco. E, consequentemente, Jesus dirá, mesmo diante das dificuldades que cada um apresentou aqui, nessa oportunidade de diálogo, em especial com a Miriam, nesta manhã, conversando em torno dos problemas, das situações especializadas de cada casa espírita, mas se cada um voltar, se cada um, aliás, se dirigir a Damasco, e isso é uma simbologia, dirigir-se a Damasco é o autoencontro, é a autobusca dos próprios sentidos de vida, é o desejo de encontrar, de fato, caminhos a perseguir. Então, se a gente fizer isso, a gente vai lembrar que Paulo passou 3 dias no maior e mais intenso processo terapêutico do que se tem notícia. Porque Jesus fez o que com ele? Apareceu, o bichinho ficou cego. Ficou cego, foi para a hospedaria. Indo para a hospedaria, passou 3 dias. Não tinha para onde ir, não tinha em Damasco, não tinha nada para ele fazer. Passou 3 dias num processo intenso, profundo de terapia própria. Quem sou? O que estou fazendo da minha vida? O que deverei fazer? Lembrando que ele já tinha perguntado ao Senhor: que queres que eu te faça? Mas o Senhor sabe que às vezes a gente tem só o quê? O ímpeto. A gente tem só aquela maneira meio afobada de dizer. Jesus disse: vai. Ou seja, faz a tua terapiazinha que eu estarei lá, tá? 3 dias de escuridão para fora e de autoiluminação interior pelo processo de autoconhecimento, definição de metas, busca de sentidos para a própria vida. E aí sim, lá te será dito. Prestemos atenção. Outro nos dirá, porque foi isso que aconteceu com Saulo. Ele não encontrou inicialmente o quê? O próprio caminho. Foi preciso que Ananias chegasse. Foi preciso que depois Pedro, Prisca, Áquila, porque nós estamos aqui recebendo o quê? A contribuição e a colaboração dos outros. Nós retomamos a fala da nossa Suzana na abertura do encontro aqui, né? É preciso que nós nos entendamos como participantes de um mesmo corpo, ou seja, de um mesmo grupo, de uma mesma equipe de trabalho. É por isso que chegamos aqui, de diversos lugares do Brasil, muito baiano, muito pernambucano, muito paraibano, muito mineiro, paulista, não interessa. Estamos aqui para realizar a tarefa. Este é o nosso lugar. Ninguém está no lugar errado. Ninguém está com as pessoas erradas. O que nós necessitamos ter é a resposta correta, a atitude correta, respondendo como Paulo respondeu a pergunta que ele fez a Jesus: Senhor, que queres que eu faça? Não respondeu de supetão. Ele respondeu diante de um longo tempo, onde aprendeu no estudo, na meditação, no sacrifício, mas principalmente no serviço, a entender a vontade de Jesus a seu respeito.